Olá, nono ano! Estou de volta mais uma vez, agora para fazermos as correções das atividades. Vocês conseguiram fazer? Vamos lá para as correções? Então, vejam só. Na página 5, na página de abertura do capítulo, nós temos o seguinte. As ondas eletromagnéticas, que são aquelas ondas que se propagam no vácuo, que precisa de um meio para se propagar, tá certo? Elas são responsáveis por muitos fenômenos naturais e estão presentes atualmente em várias aplicações. Como já aprendemos, as ondas solares, elas apresentam várias amplitudes dentro do espectro eletromagnético. Porém, as cores são geradas pela luz que está inserida no espectro eletromagnético da luz visível. Então, as ondas que utilizamos na medicina ficam entre o espectro da luz infravermelha e as ondas de raio-x, tá certo? Então, nós temos aí que as ondas eletromagnéticas, elas estão bastante presentes também na medicina, tá certo? Então, primeira questão diz assim: será que existe uma explicação para tanta beleza? Então, fenômenos como esse, retratado na imagem, sempre foram muito admirados pela humanidade. A relação das ondas eletromagnéticas da luz solar com a medicina é bem importante. Então, assim, para responder essa primeira questão, ela é uma resposta pessoal, mas aqui eu coloquei uma sugestão de como vocês poderiam ter respondido, tá certo? Lembrando que essas questões deverão ser respondidas no caderno de vocês, tá certo? Colocando lá a data de hoje, tá certo? O número da página de forma bem organizada. Então, assim, a formação do arco-íris e a decomposição da luz branca que nós vimos, né, isso, em cores ocorre por meio do seguinte processo, que é a refração. Né? Isso, então, a luz do sol, ela sofre interceptação das gotículas de água na atmosfera, passando de um meio material para outro, tá certo? Então, assim, a luz do sol, né, ela vai incidir sobre as gotículas de água, no qual vai ser formado justamente o arco-íris. Então, nesse processo, ela tem a sua velocidade modificada, causando aí a sua refração. Então, aí é o processo de refração, tá certo? Que nós vimos que esse processo de refração é um dos processos dos fenômenos ópticos, ok? Na segunda questão, pensando nessa relação, você saberia citar alguma anomalia para cujo tratamento o sol possa ser necessário? Dentre vários exemplos, eu citei aqui o raquitismo, tá certo? Que ele ocorre devido à falta da vitamina D, tá certo? No organismo. E nós sabemos que o sol, ele é rico em vitamina D. Claro que se tem um horário para se estar exposto ao sol, tá certo? E a terceira questão, e o uso da radiação na medicina, será que é benéfico ou maléfico? Então, ele é benéfico, tá certo? Se usado adequadamente, tendo em vista os riscos associados à exposição excessiva dos raios X, porque nós sabemos que o uso excessivo de raios-x pode prejudicar, tá certo, o ser humano. Então, tem que saber realmente se é necessário ou não a exposição a esse tipo de exame, tá certo? Então, expondo ideias. Então, a luz solar chega na Terra como ondas eletromagnéticas. Você já teve a curiosidade de saber como elas se propagam? Então, explique com suas palavras, tá certo? Qual o significado da palavra propagar. Se precisar, utilize o dicionário. Então, provavelmente, todos vocês já devem ter ouvido falar em propagar, tá certo? Até hoje, na aula, eu falei sobre a propagação da luz. Então, propagar, ele significa espalhar, difundir, tá certo? É disseminar, ok? Aí vocês poderiam ter utilizado também o dicionário, ok? Quando admiramos um arco-íris, estamos presenciando um belo fenômeno óptico. Você sabe como ele acontece? Normalmente, após qual evento climático esse fenômeno ele é visto? Explique seu conhecimento. Também é uma questão pessoal, tá certo? Então, eu falei lá na aula, tá certo? Mas eu acredito que vocês já sabiam que o arco-íris ele acontece quando há chuva e luz solar ao mesmo tempo, certo? Prosseguindo, a visão humana só é possível em virtude da existência da luz. Nós vimos que a luz ela é indispensável para a humanidade,
não é verdade? Então, qual órgão é responsável pela recepção da luz e que sistema humano intercepta as informações captadas? Então, aí, o órgão, tá certo? É o olho e o sistema é o sistema nervoso, ok? Sistema nervoso que é responsável por várias funções, ok? Então, após responder as questões, fica mais fácil imaginar o quanto é importante a existência da luz no nosso planeta, como nós vimos na aula. Então, por outro lado, só conseguimos perceber sua importância quando estamos em um ambiente sem luz. Quando a gente está em um ambiente sem luz, é fácil perceber quanto a luz ela é importante na nossa vida. Na verdade, então, a seguir, vamos estudar como a luz se comporta em várias situações e como ocorrem os fenômenos luminosos na natureza e no nosso dia a dia. Certo? Então, primeira questão. Você consegue identificar a forma de algum objeto quando falta luz durante o período da noite em sua casa? Claro que não. Não é verdade? Nós só conseguimos visualizar perfeitamente um objeto quando se tem a presença da luz. E as cores dos objetos, consegue visualizar? Também não. A luz ela é de grande importância na nossa vida. Então, construa uma hipótese para justificar sua resposta. Então, aí, eu acredito que vocês construíram essa hipótese no caderno de vocês, tá certo? Porque aí o livro ele não tem espaço. Então, a hipótese é pessoal, ok? Prosseguindo, na primeira questão, nós temos assim. Você lembra que a luz notada por um dos nossos sentidos, que é a visão, né? Isso é a visão que é responsável por notar a presença da luz, ela encontra-se numa pequena faixa do espectro eletromagnético. Então, aí assim, e ela se encontra na faixa da luz visível, tá certo? Então, agora vamos ver fenômenos ópticos e suas classificações. Então, existem vários fenômenos ópticos que ocorrem naturalmente ou através do obstáculo de algum objeto artificial, tá certo? Então, vamos conhecer os tipos de fenômenos ópticos, como eles acontecem e como são classificados. Então, primeira questão. A luz consegue passar por todos os objetos materiais? Não. Nós vimos hoje as 3 classificações dos meios materiais, tá certo? Então, dê exemplo de objetos pelos quais a luz consegue passar e em quais ela fica retida. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, vocês poderão ter colocado diferente, tá certo? Então, a luz ela consegue passar no vidro, no ar, dentre outros. E a luz ela fica retida na madeira, no concreto, entre outros. Então, quando a luz ela consegue passar de forma direta, então o meio material aí é o transparente, tá certo? E quando a luz ela fica retida, então aí o meio ele é opaco, ok? Nós vimos também isso na aula hoje. Então, segunda questão, observe as imagens e responda as questões. Temos aí o meio transparente, translúcido e opaco. Letra A. Em qual imagem você consegue identificar as cores do lápis sem sugerir dúvidas? Então, é no meio transparente, tá certo? Não gera dúvidas no meio transparente. Letra B. Em qual imagem o material não deixa você visualizar as cores do lápis? É o meio opaco, porque não consegue passar luz. E a letra C, em qual imagem as cores ficam turvas, ou seja, distorcidas, é no meio translúcido, ok? Terceira questão, tem assim. Você já assistiu a algum espetáculo artístico em um palco? Observou como funcionam os refletores de iluminação dos artistas? O que aconteceu? Então, vejam só. As luzes se cruzam e não modificam a coloração e trajetória. Acredito que vocês já foram em algum desses espetáculos, então vocês irão perceber que normalmente as luzes ali voltadas para o palco, elas irão se cruzar, tá certo? Modificando aí a coloração e a sua trajetória, certo? Agora, nas páginas 10 e 11, a primeira questão da página 10, nós temos o seguinte. Observe a imagem e, conforme o fenômeno de refração da luz, diga sua hipótese para explicá-lo. Então, nós vimos a refração, que é um dos fenômenos ópticos, tá certo? Então, aí, nesse caso, temos aí um copo. Dentro desse copo, nós temos um lápis. Então, o lápis em um copo d'água, ele parece quebrado. A luz tem a velocidade diferente no ar e na água. E, por isso, ocorre essa diferença da imagem vista por nós, tá certo? Então, por conta da velocidade na luz em relação à água e ao ar, dá
essa diferença aqui, tá certo? Quando um lápis é colocado dentro de um copo, então dá essa impressão de que o lápis esteja quebrado. Então, esse fenômeno é que nós chamamos de refração, ok? Que é um dos fenômenos ópticos. Segunda questão, que está lá na página 11, diz o seguinte: lembra-se da fotossíntese? Descreva o que é esse fenômeno e como a energia luminosa é transformada. E em que tipo de energia a luz é transformada? Então, vejam só. É um processo realizado por organismos produtores em que se observa a captura da energia solar e sua transformação em energia química. A fotossíntese, termo que significa síntese, que utiliza a luz, é geralmente definida como o processo pelo qual um organismo consegue obter seu alimento, tá certo? Então, podemos entender que a fotossíntese é um processo pelo qual ocorre a conversão da energia solar em energia química para a realização da síntese de compostos orgânicos, tá certo? Então, essa questão aí, a segunda, vocês poderão ter respondido de forma diferente, mas com o mesmo objetivo, tá certo? Então, meus amores, essa foi a nossa correção de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, tenham acertado aí. Qualquer dúvida, estou lá disponível para vocês no horário das 3 até as 5h30. Não se esqueçam de agora tirarem fotos dessas atividades e me enviarem lá no direct para eu estar anotando a participação de vocês, certo? Então, um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus, tenham um abençoado final de semana e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!